Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa conversa de hoje, vamos falar em testes de hipótese para comparação de parâmetros de duas populações. Pode ser que estou com amostras independentes, populações têm distribuição normal e eu tenha que cair em um teste T não pareado, em que eu preciso identificar se as minhas variâncias amostrais, que eu vou fazer a estimativa delas ali, se elas são homogêneas, aí eu caio aqui no meu caso 3A, ou não são homogêneas, caso 3B. Para identificar se essas variâncias amostrais são homogêneas ou heterogêneas, eu vou ter que aplicar um teste para comparação de variâncias. Então agora a gente parte para o nosso teste de comparação de médias de duas populações normais, quando os meus dados são não pareados, são independentes, mas eu estou trabalhando aí com variâncias amostrais. Então lembra que eu falei que eu vou ter que analisar se as minhas variâncias são homogêneas ou não? O teste que eu trago aqui agora, que eu comento com vocês agora, é no caso de, após a aplicação do teste de variância, eu detectei que elas são iguais. Então, eu detectei que elas são homogêneas. Então, para a aplicação desse teste, como se segue aqui à frente, eu tenho que verificar a suposição de normalidade das minhas populações e como também verificar que as minhas variâncias amostrais são homogêneas, tá bom? Tendo esses pressupostos validados, então eu posso seguir com o teste. Formulo as minhas hipóteses. Hipótese nula igualdade entre as médias, hipótese alternativa diferença, e aí vai depender se o teste é bilateral ou unilateral, para selecionar dentre essas três opções. A estatística do meu teste, quando eu garanto que as minhas variâncias são homogêneas, ela é dada por essa fórmula aqui, onde a minha estatística P, ela tem uma distribuição t-student com grau de liberdade igual a N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Então, eu somo ali o meu tamanho amostral das minhas populações menos 2. Estou retirando aqui apenas 2 porque eu estou trabalhando com dois parâmetros, média 1 e média 2, tá? Contudo, gente, quando eu estou trabalhando no caso de variâncias homogêneas, esse cálculo aqui do meu desvio padrão amostral, ele é obtido por essa forma combinada entre as variâncias de cada uma das minhas populações, tá? Então, esse meu SP, que é essa fórmula minha, eu calculo somente se a pressuposição de que as minhas variâncias amostrais são homogêneas, porque aí eu vou colocar ela aqui nessa fórmula do meu T calculado. E aí eu termino de construir o meu teste, concluir e definir qual alfa que eu vou comparar, como a gente sempre tem feito na construção de testes de hipóteses, tá bom? Então, exemplo 4. A fim de comparar a eficácia de dois operários, foram tomadas para cada um 8 medidas do tempo gasto em segundos para realizar certa operação. Os resultados obtidos são dados a seguir. Pergunta-se se ao nível de 5% de significância, o alfa igual a 5%, os operários devem ser considerados igualmente eficazes ou não. Então, eu tenho aqui as 8 observações para cada um dos meus dois operários, operário A e operário B, e quero verificar se eles têm aqui desempenhos, estatisticamente iguais. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que eu vou fazer para construir o meu teste de hipótese é formular as minhas hipóteses. Hipótese nula de que as médias de tempo gasto entre os funcionários A e B são iguais, versus não, o desempenho entre eles é diferente. Como eu falei para vocês, para eu continuar, são de pessoas diferentes, por isso que as minhas amostras são independentes. E para eu continuar esse teste, eu preciso confirmar se as minhas variâncias são homogêneas. Então, eu tenho que aplicar um teste para comparar as variâncias de A e B. Se eu admitir a não rejeição de H0, então significa que as minhas variâncias estão sendo iguais. Acontecendo isso, assumindo essa homogeneidade de variâncias, então eu posso prosseguir com o meu teste. Vou estabelecer a estatística do meu teste, que vai ser aplicar um teste T para variâncias homogêneas. O terceiro passo vai ser fixar o meu alfa para eu poder definir qual é a minha região crítica. Então, vou lá na tabela de T, um alfa igual a 5%, eu vou obter quais são os meus valores que limitam ali as minhas regiões críticas. A gente, no cálculo da estatística a partir dos dados amostrais, a gente vai ter que utilizar esses dados aqui então. Tá? Das minhas amostras eu obtive o valor de X da média amostral para A e para B, assim como a variância amostral para A e para B também. O grau de liberdade, nesse caso, eu vou utilizar como sendo igual a 14, porque a gente viu que para esse teste T para variâncias homogêneas, a minha estatística do teste vai ter uma distribuição T de Student com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Bom, então, no meu quarto passo agora, eu vou calcular a minha estimativa T calculado a partir dos meus dados amostrais. Então, eu tenho a minha fórmula, preciso fazer o cálculo desse desvio padrão amostral combinado. Então, eu faço ele de acordo com o que eu deixei para vocês aí, né? E eu obtive um valor de 2,61. Eu vim aqui substituir,
substituir o valor do x barra de A, substituir o valor do x barra de B. Essa diferença é igual a zero, por quê? Porque se eu for lá na minha hipótese nula, a minha hipótese nula é de que μA é igual a μB. Então, se eu passo μB para cá, μA menos μB é igual a zero. Por isso que eu já substituí zero aqui. Então, fiz todos os meus cálculos algébricos e recebi um valor de 1,723, tá? Agora, no quinto passo, a gente vai para a conclusão aí do meu teste de hipótese. Então, se eu pego aqui a minha estatística, deixa eu já desenhar aqui. Eu tinha visto que era 245 o valor crítico para eu determinar a minha região de rejeição de H0. Então, isso daqui seria a minha região de rejeição de H0, região de rejeição de H0. Assim como do lado esquerdo também. E aqui seria um valor de menos 2,145. O meu valor de T calculado foi igual a 1,723. 1,723, ele vai cair mais ou menos aqui assim. Então, aqui é o meu valor de T calculado, que caiu dentro da minha região de não rejeição de H0. Portanto, nós não temos evidências para rejeitar H0. Portanto, nós concluímos que os operários devem ser considerados igualmente eficazes. Bom, e no R, como que seria a aplicação desse teste? Então, eu tenho que chamar primeiro qual é o meu vetor referente à minha amostra 1. Chamo o meu OP2, o meu vetor referente à minha amostra 2, são amostras independentes. E para eu aplicar um teste T com variâncias homogêneas, então eu vou aplicar um teste, Kisk.teste, para verificar, para fazer o teste da minha hipótese nula, que é minha variância de 1 é estatisticamente igual à minha variância da minha amostra 2. Quando eu rodei esse comando, eu encontrei um p-valor igual a 0,3675, que é bem maior do que um alfa de 5%, que é o nível de significância que eu estava trabalhando. Portanto, eu não rejeito essa minha hipótese nula de igualdade de variâncias, não rejeito H0. Se eu não rejeitei minha H0, então sim, eu garanti que as minhas variâncias são homogêneas. E aí eu posso prosseguir com o meu teste T. Então, eu vou aplicar a função T.teste, os meus dois vetores, meu teste de hipótese é bilateral, aqui é a hipótese de que a igualdade entre eles é igual a zero, que a diferença entre elas é igual a zero. O meu teste, ele agora é de amostras independentes, então por isso que o paired aqui eu coloco que tem que ser igual a f, e no meu argumento de var.equal eu tenho que pôr um true, porque as minhas variâncias homogêneas, porque as minhas variâncias são homogêneas. Nível de confiança, e aí eu vou concluir a partir do meu p-valor. Então, o meu p-valor foi igual a 0,1069. O grau de liberdade desse meu teste T é igual a 14, igual a gente tinha visto. Como o nível de significância que eu estou trabalhando é 5%, e esse p-valor é muito maior, então eu não rejeito a minha H0 a um nível de 0,05. Não rejeito a H0 do teste de média. Não rejeito a H0 de que a média de A é igual à média de B. Portanto, os operários são igualmente eficazes. Esse teste do caso 3B, ele também é aplicado para dados independentes, né, que sejam não pareados. No entanto, eu só vou utilizar ele quando eu tenho certeza que as minhas variâncias amostrais, elas são heterogêneas. Então, para isso, eu preciso ter a garantia ter a validade desses dois pressupostos. Suposição de normalidade para cada grupo, né, para cada população minha, A e B, e as minhas variâncias amostrais têm que ser heterogêneas, são pressuposições. Dada a validade dessas pressuposições, eu posso, então, aplicar o teste conforme descrito abaixo. Hipótese nulas, igual a gente já falou. E agora, a estatística do meu teste T, ela vai modificar um pouco aqui no meu denominador. Se vocês virem, eu não estou trabalhando mais com aquela variância combinada. No entanto, o grau de liberdade que essa estatística dada por essa forma tem, é um grau de liberdade igual a μ, que tem que ser calculado nessa fórmula aqui. Existem vários diferentes cálculos para esse meu grau de liberdade, mas aqui na nossa conversa, no curso, né, que vocês estão fazendo aí, vocês podem calcular por essa fórmula. E depois, quando eu mostrar no R, vocês vão ver que ele utiliza também dessa fórmula, se eu não, o que está implementado por default no teste, tá? Então, o exemplo 5, eu estou trazendo aquele mesmo exemplo que a gente trabalhou no teste T para variâncias homogêneas, só que agora eu quero que vocês assumam que as variâncias são heterogêneas. Então, nós temos 8 observações para cada um dos meus dois operários e quero verificar, a um nível de 5% de significância, se o desempenho deles são estatisticamente iguais. Então, tá. Aqui eu vou trazer para vocês a aplicação direta já no R, tá?
Então, eu tenho aqui a minha hipótese nula para o teste T, teste de igualdade de médias. Chamei o meu operador 1, chamei o meu vetor referente ao operador 1, ao operador 2. Lembra que agora eu tenho que calcular o meu grau de liberdade de acordo com aquela fórmula? Então, eu implementei aqui a fórmula para vocês, aquela coisa não muito amigável, mas a gente obteve um grau de liberdade igual a 13,88996. Se eu aplico o meu teste, a minha função do teste T, o que eu tenho que tomar nota, que é diferente do que a gente tinha feito antes, é que, nesse momento agora, eu tenho que lembrar de definir esse argumento de igualdade de variâncias como sendo falso. Por quê? Porque eu estou aplicando um teste quando as minhas variâncias são heterogêneas, são diferentes. Quando eu apliquei esse teste, olha o resultado que eu obtive. O meu p-valor aqui, ele foi 0,1071 e olha o grau de liberdade, igualzinho que eu implementei da minha fórmula, ok? Só está feito o arredondamento aqui. Portanto, considerando um nível de significância de 5%, comparar 5% com esse p-valor é maior do que o alfa, então eu não vou rejeitar a minha hipótese nula. Então, os operários são igualmente eficazes. Nosso próximo teste ele vai ser para comparar proporções entre duas populações normais. Então, a gente vai utilizar aí do teste de Z. A nossa pressuposição para aplicação desse teste é que as minhas populações têm que ter uma distribuição normal, né? Os valores de cada grupo têm que seguir uma distribuição normal. As minhas hipóteses, hipótese nula, igualdade entre as proporções. Hipótese alternativa, depende se o meu teste é bilateral ou unilateral para selecionar uma dessas hipóteses alternativas. A estatística do teste, eu vou calcular a partir dessa fórmula aqui, bem parecida quando a gente fazia um teste para proporção de uma única população. No entanto, aqui eu estou fazendo a diferença entre as minhas proporções, são as proporções estimadas. Aqui eu vou pegar esses valores aqui de acordo com o que eu estou atestando na minha hipótese nula e vou também substituir os meus valores conforme o cálculo pedido aqui no meu denominador, em que a minha variável z tem uma distribuição normal com média 0 e variância 1, tá? Daí eu vou rejeitar ou não H0, dependendo do meu tipo de teste de hipótese montado, se o meu Z calculado cair na região de rejeição. Então, uma aplicação do teste de comparação de proporções é o seguinte: uma pesquisa de opinião pública com uma amostra de 300 eleitores no distrito A e 200 eleitores no distrito B, então a gente tem aqui NA igual a 300 e aqui NB igual a 200, mostrou-se que 56% dos eleitores do distrito A estavam a favor de um determinado candidato e 48% de eleitores do distrito B estavam a favor desse mesmo candidato. Se, considerando o nível de significância, um alfa de 5%, quero testar a hipótese de que o candidato é preferido no distrito A do que no distrito B. Então, primeiro passo, vou formular aqui as minhas hipóteses. Hipótese nula, igualdade entre as proporções. Hipótese alternativa, de que a preferência do candidato no distrito A é maior do que no distrito B, por isso que é um teste unilateral à direita aqui, tá? Segundo passo, determinar que eu vou utilizar a estatística Z, né, o meu teste Z. Terceiro passo, vou fixar o meu alfa, 5%, e vou obter o meu valor crítico. Para quê? Para poder determinar a minha região de rejeição de H0. Então, fui lá na minha tabela de Z, verifiquei que se eu tiver um Z observado que seja maior do que um Z crítico igual a 1,64, então eu vou ter que rejeitar a minha hipótese nula. Quarto passo, então, eu vou calcular o meu valor de Z calculado. Fiz todos os meus cálculos, obtive 1,75. 1,75 vai dar exatamente aqui, que está dentro da minha região de rejeição de H0, porque eu tinha definido que qualquer valor que fosse maior que 1,64 eu ia rejeitar. 1,75 é maior que 1,64, então rejeitei H0 e vou concluir que sim, o candidato tem preferência, tem preferência no distrito A. Aqui estão as referências que eu deixo para vocês. Qualquer dúvida, fico à disposição. Muito obrigada pela atenção.